Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Juízes, no capítulo 11. E Jefité fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquele que saindo da porta da minha casa me sair ao meu encontro, a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até a Belqueremim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Visto, pois, Jefité a Mispa, a sua casa, outro filho nem filha. Amém? Pode tomar o seu assento. Esta palavra o Senhor tem incomodado o meu coração com ela. Visto que quando Jesus disse na cruz, está consumado. Ou seja, agora estamos de volta com Deus. Está a nossa vida de verdade como famílias instituídas através de um projeto de Deus. Até que o Senhor nos leve para toda a eternidade, onde não haverá luta, onde não haverá mais choro. Como que nós temos vividos aqui? Como que está a minha vida? Como que está a tua vida? Esta palavra o Senhor tem me incomodado. Quando eu estava meditando na história desse homem, que a Bíblia diz que era um guerreiro. A Bíblia diz que Jefité era filho de uma prostituta. Gileade, seu pai, teve outros filhos com uma outra mulher. E quando esses filhos crescem, a Bíblia diz que eles expulsam Jefité da casa. Eles expulsam Jefité do lugar onde eles moravam, dizendo: este aqui não vai ter a herança do pai, porque é filho de outra mulher. Então a Bíblia vai dizer que Jefité vai para uma outra cidade e lá estabelece a sua vida ali. Mas a Bíblia diz que houve um tempo em que o povo de Israel estava sendo ameaçado. E então a Bíblia diz que os anciões de Gileade vão atrás de Jefité. E encontrando ele, começam a implorar para que ele volte. E pedisse a Deus que Deus lhe concedesse a vitória sobre os amonitas. E então eles fazem algumas propostas para Jefité. E Jefité diz: olha, então se eu falar com Deus e Deus nos dá a vitória, vocês vão cumprir tudo o que vocês estão falando? E eles falaram: sim, a gente vai cumprir tudo o que a gente está falando. E então Jefité faz um voto com Deus. Jefité diz: olha, Senhor, se o Senhor me der vitória sobre os amonitas, quando eu voltar para casa depois dessa vitória, e quando ele chega na casa, a primeira pessoa que sai da casa ao encontro dele era a sua única filha.
Ele sabia que ele tinha uma mulher e uma filha. E a sua filha sai ao seu encontro. Quando os anciões de Gileade chegam a Jefté e dizem: olha, Jefté, a gente veio atrás de você porque sabemos que se você orar a Deus, Deus vai dar a vitória para nós através da sua vida. Aquilo entrou no coração de Jefté. Como que se fosse aquele louvor que diz: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção vai se arrepender. Tipo, isso entrou no coração dele dizendo: ah, então é assim. Agora lembraram de mim. Agora vocês vão ver quem eu sou. Agora vocês vão ver. Até aqui ninguém lembrava, mas agora eles vão saber quem eu sou. E todos nós aqui almejamos por um sucesso na nossa vida. Cada um de nós que está aqui almeja por um sucesso em alguma área da sua vida. Mas o que eu quero trazer através desta palavra é o cuidado que a gente tem que ter na busca por esse sucesso. A gente precisa saber definir o que é sucesso. Porque senão a gente corre o risco de correr atrás de algo ou de alguma coisa que lá na frente vai trazer frustração, arrependimento para a nossa vida. Então a gente precisa definir o que é sucesso. Primeiro, na cultura capitalista do mundo em que nós vivemos, sucesso é aqueles que têm um carro importado, é aquela pessoa que tem a casa mais bonita, é aquela pessoa que tem os melhores colégios, faculdades, que parece que a vida não é tão difícil para elas. Essas pessoas na cultura capitalista são pessoas de sucesso. Segundo tipo de sucesso na cultura hedonista ou totalmente egoísta que vivemos hoje, é aquela pessoa que é capaz de passar por cima de qualquer coisa ou de qualquer pessoa para se dar bem. Eu estando bem, o resto não importa. Eu estando bem, não me interessa se os meus filhos estão bem, se a minha esposa está bem, se a minha família está bem. Eu estando bem é o que interessa. É eu mostrando o que eu consegui. É eu uma pessoa de sucesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa sobre o quarto tipo de sucesso. E esse é o sucesso que todos nós necessitamos. E qual é, pastor? É o sucesso que nós encontramos no centro da vontade de Deus. É esse sucesso que nós precisamos. É o sucesso que nós encontramos no centro da vontade de Deus. É o sucesso que verdadeiramente traz paz para nossa alma, para o nosso coração. Não está ligado a dinheiro, não está ligado a carro novo, a mansão, casa grande. Foi no lugar de um homem, na casa de um homem que é considerado um dos mais ricos aqui da cidade. E depois eu fui brincando com a Janete quando nós fomos embora. Falei, meu Deus, né? O senhor lá parece aqueles ator de novela. E eu olhava aquela casa, coisa mais linda. E a gente conversando com ele, e cada passo ele dizia, pastor, lá um cálice de vinho numa casa de 2 pecinhas separadas com uma cortina. Metade coberta com telha fina, metade coberta com uma lona. Mas a família estava ali dizendo, pastor, vamos
Desculpa por não ter muito lugar para a gente sentar, mas a gente fez um bolo de fubá para a gente comer aqui, porque a gente está tão feliz com Deus. Porque o sucesso, ele está ligado a estar no centro da vontade de Deus. Jefité deixou esse sucesso de querer mostrar quem ele era entrar no coração dele. Deixou esse sucesso de vingança por terem expulsado ele do lugar onde ele morava, entrar no seu coração, como se dizendo: agora eles vão ver quem eu sou. E isso fez ele fazer esta oração, dizendo: Senhor, se o Senhor me der vitória. Ele sabia que só tinha a mulher e a filha lá. E isso Deus me fez refletir sobre isso. E me fez entender uma coisa: que a gente não tem uma sociedade para impressionar. A gente tem uma família para cuidar. As pessoas hoje estão se perdendo nisso. Eles acham que eles precisam mostrar para os outros. Eles acham que os outros precisam ver que são homens de Deus, que são mulheres de Deus. E a gente não tem uma sociedade para impressionar. A gente tem uma família para cuidar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que, pastor? Com duas coisas. Cuidado com o excesso religioso ou com o ativismo profissional. A gente precisa tomar muito cuidado com essas coisas, porque você não precisa impressionar ninguém, você precisa saber cuidar daquilo que Deus te deu. Alguns dias atrás, a gente estava tão animado e a nossa célula de casal crescendo e crescendo e crescendo. E eu falei: meu Deus, Janete, não está cabendo mais gente aqui. E a gente começou a fazer num outro lugar e já não cabia mais gente. E conforme foi crescendo o número de pedidos de visita e ligação pedindo oração. E a gente entrou nesse excesso, talvez religioso. E a gente estava saindo, a gente fazia a célula na segunda, mas a gente saía na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, às vezes até no domingo, aconselhar, orar, fazer visita. E eu não estava notando que eu olhava para nossa filha de 13 anos na hora de ir para a igreja e tinha que estar meio que brigando com ela para ir para a igreja, porque ela não estava querendo ir. E aí um dia a gente foi sair e eu tive que dar uns gritos com ela. E eu falei: Miriam. E eu olhei para minha filha e dei um abraço nela. Eu falei: é isso, Débora. É isso mesmo. E aí, isso foi no domingo, essa conversa. E naquela segunda a gente não fez a célula, a gente ficou junto com a Miriam, a gente chamou ela para a gente fazer os bolos que ela gostava. Eu fui comprar os ingredientes para ela fazer bolo, para ela fazer trufa que ela gosta de fazer. Aquela semana inteira a gente não foi fazer visita, a gente ficou com ela. E no domingo, quando eu fui tomar banho para ir para a igreja, para a gente ir para o culto, ela falou: pai, não demore muito no banho, que eu vou tomar banho também e me arrumar para nós ir para a igreja. E durante a semana, a minha filha, sem ter noção do conselho que ela tinha me dado, ela me ligou e falou: pai, está tudo bem. A gente tem que recuar, às vezes, de algumas coisas para a gente não perder outra. Do que adiantava a gente estar aconselhando tantas pessoas, orando com tantas pessoas,
E não tendo noção que a nossa filha estava se afastando da gente. Olha a oração que Jefité fez. Se o Senhor me der vitória, a primeira que sair da minha casa ao meu encontro, não interessa quem, mas ele sabia que só tinha as duas. Eu vou sacrificar ao Senhor. E se a gente não tivesse discernimento, a gente vai sacrificando também. No intuito de ter esse sucesso. No intuito de ser bem visto. No intuito de mostrar que a gente não desistiu, que a gente continua lutando, independente disso, independente daquilo. A gente vai sacrificando, às vezes até a nossa própria vida. A gente vai arrumando sorriso, a gente vai achando força dentro da gente para continuar caminhando, para poder fazer o outro estar bem, para poder fazer o outro estar feliz, para fazer o outro estar se sentindo bem. Mas e a gente? Por isso que eu perguntei aqui já no começo, como que você está? Você como homem, você como mulher aqui hoje. Você está feliz de verdade? Aí dentro de você, você está feliz mesmo de verdade? Porque esse é o intuito que Jesus tem para nós. Primeiro, a gente está bem com Ele. A gente está feliz com Ele. A gente está verdadeiramente no centro da vontade dEle para as nossas vidas. É isso que vai nos manter de pé. É isso que vai nos manter felizes de verdade. De Deus. Porque o que me mantém de pé não é o quanto que eu tenho, não é o quanto que eu faço, não é o quanto que eu conquisto. Que Deus tem para você. É só um momento, é só uma fase. Você pode estar passando por uma luta na tua família, mas o que te mantém de pé não é simplesmente hoje essa luta acabar. Deus pode pôr um fim, pode, Ele é poderoso, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Você não vai morrer no meio dessa luta. Deus tem coisas melhores para você e para a tua família. A palavra de Deus é que os pensamentos dele são pensamentos bons para nós, de paz, de alegria. É por isso que eu tenho que ter esse discernimento, essa sabedoria, porque senão eu vou sacrificando a minha vida, porque aquele endemoniado que andava pelos sepulcros, a Bíblia diz que o endemoniado olha para Jesus e diz: Senhor, eu quero ir com o Senhor por onde o Senhor for, eu quero estar junto. E Jesus olha para ele e diz: não, vá para a tua casa e mostre o milagre que está acontecendo na tua vida. Primeiro, Jesus quer que a gente viva com a nossa família. Jesus quer que a gente viva com a esposa, com o esposo, com os filhos, com a mãe, com o tio, com a tia. Ah, pastor, mas eu não me dou muito bem com a família. Então é o momento de se arrepender de verdade, pedir perdão, se consertar com quem precisa se consertar e viver na tua casa aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Essa é a vontade de Deus. Senão a gente corre o risco de ir sacrificando essas oportunidades. Quando a filha dele vem correndo ao encontro dele, que há tempo não o via,
Era o momento dele dizer: Deus, muito obrigado, eu estou em casa, agora me ajuda, Senhor, a aproveitar esse momento com a minha filha, com a minha esposa. Eu quero ver as histórias dela, eu quero conversar com ela, eu quero que ela me conte tudo que ela tem para me contar. Mas quando ele viu a besteira que ele tinha feito por causa de sucesso. E será que a gente não tem sacrificado isso? Que nem eu contei que estava sacrificando o tempo com a nossa filha. Quem sabe o teu filho vem para te abraçar, quem sabe o teu filho vem para falar alguma coisa, quem sabe o teu filho vem para deitar no teu colo, mas você está tão cansado, você está tão exausto, você está tão sem ânimo, porque a tua mente está ligado num sucesso que está te roubando essas oportunidades, está ligado num sucesso em você ter, em você conquistar, em talvez você mostrar. E você não tem mais esse ânimo de sair numa pracinha com o teu filho, com a tua esposa, com a tua família, de tomar um sorvete. Não, filho, agora eu não posso, eu estou lendo uma história aqui na Bíblia, eu preciso terminar. Não, filho, agora eu não posso, porque eu estou preparando isso, eu estou preparando aquilo. Não. E a gente vai sacrificando, porque a nossa mente está tão preocupada com outras coisas. E quando Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 25 a seguir, ele diz: por que vocês estão tão ansiosos ou preocupados quanto à vossa vida? Pelo que é vez de comer, ou pelo que é vez de beber, ou pelo que é vez de vestir? Jesus sabia que essa preocupação descontrolada, primeiro, é porque você está tão preocupado no amanhã. Você antecipa o amanhã para o hoje e não deixa você viver o hoje. Eu sei que a gente tem tanta coisa para resolver amanhã, mas vamos sentar toda a nossa família aqui e vamos almoçar em paz. Eu sei que a gente tem tanta coisa para resolver amanhã, mas vamos pegar a nossa família e a gente vai dar um passeio em paz. Jesus sabia que a preocupação descontrolada afeta o nosso relacionamento em todas as áreas. Diga mais uma vez comigo, diga: preocupação descontrolada afeta o meu relacionamento em todas as áreas. Em todas as áreas. Não adianta chegar ali na porta da igreja e daí forçar, pegar na mão do marido e entrar sorrindo. Deus sabe que vieram brigando por causa de alguma coisa até na porta da igreja. Por causa de uma preocupação descontrolada em coisas que precisam ser resolvidas. Quem aqui já viu aquela conversa e vai falar com alguém, você olha e diz: meu Deus, parece que comeu milho hoje. Mas a pessoa está explodindo, não quer conversar com ninguém. Até das crianças está brincando, em vez de dar glória a Deus, das crianças ter saúde. Meu Deus, não estou suportando essas crianças correndo. Porque está preocupado com tantas coisas, preocupado com tantas coisas, que não quer nem ver um gemido, não quer conversar com ninguém, não quer sair da casa, não quer sair da frente da televisão, fica lá mudando de canal, nem está assistindo, está ali dizendo: meu Deus, me ajude, o que eu vou fazer, Senhor? E Jesus sabia que a preocupação descontrolada é um sinal de falta de fé.
Jesus não quer te ver assim. E aí ele diz no versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, esteja no centro da vontade de Deus. Confia nele. Confia nele. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Se não deu certo hoje, é porque Deus não queria que fosse hoje. Mas pode dar certo amanhã. E isso não vai roubar a minha paz, a minha alegria. O Senhor quer que a gente tenha essa sabedoria para não fazer voto de tolo como Jefté fez. De estar sacrificando a nossa vida, de estar sacrificando a nossa família, de estar sacrificando as oportunidades a cada dia que Deus tem nos dado. Às vezes por causa de próprios interesses nossos. Mas lá no livro de Hebreus, no capítulo 11 a seguir, fala dos heróis da fé. E você vai ler lá sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó. E de repente você encontra o nome de Jefté. E eu falei, Senhor, que coisa maravilhosa. Porque isso se chama graça de Deus. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Quem sabe você fez errado até hoje. Mas a graça do Senhor nos dá a oportunidade de fazer diferente a partir de hoje. A graça nos dá essa oportunidade de fazer diferente a partir de hoje. De abraçar mais. De olhar nos olhos de verdade e não ficar mandando mensagem. Mas olhar nos olhos e dizer o quanto que você ama. O quanto que é especial para você. O quanto que você agradece a Deus por essa pessoa, por esse filho, por essa família. A graça nos dá essa oportunidade de fazermos da maneira correta. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. A gente foi fazer uma visita para um primo meu essa semana. Fazia dias que eu não via ele e de repente me contaram que ele não estava bem de saúde. Eu falei para minha esposa, então vamos lá fazer uma visita para ele. E aí falaram que ele estava na casa da filha dele, que a filha dele estava cuidando dele. E eu falei para minha esposa, então o negócio é mais sério. Mas a gente só via ele correndo para lá e para cá com a caminhonete dele trabalhando. Avançado. E eles descobriram 22 nódulos no corpo dele. 22. E os médicos olharam para ele e para a esposa e falaram, infelizmente a gente tem que falar, você tem poucos dias de vida. Mas aí a esposa dele falou, não, nós vamos fazer, pode fazer. E aí o médico falou, então tá bom, a gente vai fazer, mas a gente não garante que ele vai sair da mesa. A gente não garante que ele pode sair vivo e também não enxergar mais, não se movimentar mais, ficar vegetando. Vai hoje buscar as coisas, aonde que a gente vai fazer a correria hoje? E talvez você olhe para ela e diga, hoje a gente vai passear, hoje a gente vai tomar um sorvete. E ele começou a chorar. E ele falou assim, não sei, foi o que eu falei para ela, foi isso. Que se Deus me tirar dessa, eu vou aproveitar essas oportunidades. É uma história que está acontecendo. Jefté estava preocupado com o sucesso para mostrar para os outros
que estava sacrificando a própria família dele. Mas hoje, em nome de Jesus, essa graça de Jesus que está aqui vai nos transbordar ainda mais e vai nos dar sabedoria e discernimento para viver as oportunidades que Deus tem nos dado. Primeiro, para a gente estar bem com Deus, feliz com Deus. Você pode colocar a mão à altura do seu coração. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse momento. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Nós não temos palavras para te agradecer. Assim como um dia os discípulos chegaram para o Senhor, mas alegrem com o nome de vocês está escrito no livro da vida. Não é o quanto que fazemos, mas é o quanto que nós conhecemos o Senhor. É o quanto que nós conhecemos o Senhor. Abraço a minha esposa cada vez que abraço o esposo e diz: eu agradeço a Deus pela tua vida, eu agradeço a Deus por ter colocado a gente junto, eu agradeço a Deus cada dia que eu tenho conquisto. Não é o quanto que eu faço, mas é o quanto que eu demonstro que eu estou conhecendo Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a demonstrar esse amor, a demonstrar esse conhecimento pelo Senhor. E que não seja eu, toda a situação que talvez essa pessoa vem carregando sobre a sua história, Deus, que em nome de Jesus seja liberta hoje. Fique aos pés da cruz todo esse mal, toda esta ferida da alma, e o nome do Senhor seja glorificado. Possa contagiar aqueles que estejam à sua volta, e o seu nome seja glorificado. Esta é a minha oração, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Sinta o toque da presença dEle, sinta o abraço da presença dEle. Para tua casa, a vitória é certa, em nome de Jesus. Para tua família, Deus já entregou a vitória nas tuas mãos. Na hora de Deus, no momento de Deus vai acontecer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. O vício está libertando alguém de alguma enfermidade que estava aprisionando esta pessoa. Tome posse do teu milagre, tome posse da tua vitória. Seja abençoado, seja abençoada, em nome de Jesus. No mais alto de eu ministre em tua presença, ambiente eterno, e no profundo e no mais alto de eu ministre em tua presença. Cantamos santo, eu canto santo, cantamos santo. Sede santos como Ele é santo. Quebra o meu vaso, faz nascer de novo, enche com tua graça e poder, até transbordar no lugar onde cantam santo, santo. Quebra o meu vaso e
Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por esse tempo, Senhor, na tua presença. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, irmão. Eu não posso, irmão, de deixar terminar esse culto sem fazer um convite, irmão. Talvez temos pessoas aqui que estão afastadas do caminho do Senhor. Talvez temos pessoas aqui que nunca aceitaram a Jesus na sua vida, dizendo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Irmão, qual é o propósito de nós confessarmos a Jesus como nosso Salvador? A palavra de Deus diz no livro de Romanos que com a boca confessamos a Jesus e com o coração nós cremos. Pastor, qual é essa oração para aceitar Jesus? Eu quero te oferecer nessa noite, irmão. Se você tem estado longe de Deus, e se nessa noite Jesus falou com você, eu quero que aí no banco você levante sua mão assim, dizendo, como um ato de sim ao Senhor, dizendo: Jesus, eu quero te aceitar na minha vida. Quero que você levante sua mão aí no banco. Você que tem estado afastado dos caminhos do Senhor. Talvez um dia você já serviu na igreja, já falou em línguas, já foi um obreiro. Quero que você levante sua mão dizendo: Jesus, nessa noite, essa palavra, esse culto, o Senhor falou ao meu coração, e eu quero te levar para a minha vida. Temos um irmão ali. Eu queria te convidar, irmão, para você vir aqui à frente. Nós queremos orar pela tua vida. Acho que o Bruno pode estar acompanhando ele, Bruno, até aqui à frente. Como é que é o nome, irmão? Como é que é teu nome? Aldieri. Sou o pastor Marcos Aldieri. Nós queremos orar pela tua vida. Você já foi crente alguma vez? Você já foi da igreja alguma vez? É? Você já serviu ao Senhor na igreja? É. Ah, glória a Deus. Nós queremos orar pela tua vida. Eu quero que você repita essa oração que eu irei fazer, tá bom? Quero que você declare essa oração que eu irei fazer. Diga: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu Salvador. Amém. Diga: escreve o meu nome no livro da vida. Perdoa os meus pecados e me salva, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela tua vida. Quero que você curva a tua cabeça nesse momento. Quero que você estenda a mão sobre a vida dele, irmão. Pai, nessa noite nós queremos orar sobre a vida dele, Deus. Nós queremos, Pai, abençoar a vida desse irmão, a vida desse filho do Senhor nessa noite. Liberta, Senhor Deus, de tudo, Senhor Deus, que te afasta da vida dele. Que nessa noite, Jesus, o teu Espírito Santo toque a vida dele. Que ele seja sarado, Deus, agora. E que em nome de Jesus, Pai, todos os demônios, Pai, que vêm contra a vida dele nessa noite, nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus. Que a tua presença toque a vida dele. Que o teu poder transforme a vida do Aldieri, Senhor. E que para a glória do teu nome, Senhor, ele seja honrado nessa terra. Que o Senhor levante ele, Senhor, nessa terra. Que o Senhor dê vitórias a ele. Mas nessa noite, Pai, liberta ele agora. Liberta ele agora. Liberta ele agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da ponta dos pés ao alto da cabeça, Espírito Santo, toca a vida dele. Quebranta o coração dele. Em nome de Jesus. Que a tua presença, Espírito Santo, encha o coração dele da tua paz, da tua alegria, do teu amor, Senhor. E que a vida dele nessa noite seja transformada pela tua presença, em nome de Jesus. A igreja dá um aplauso ao Senhor. Deus abençoe, meu irmão. Deixa eu te dar um abraço.